Amém, amém, meus queridos. Você pode se assentar. Eu sou o pastor Eliezer, trabalho nessa agência missionária que até então era conhecida como CCI Brasil, mas nós, hoje, desde ontem, nós estamos numa campanha de mudança de nome, porque nós estamos globais agora, e com agências e bases enviando missionários para vários lugares. Nós achamos melhor nós mudarmos o nosso nome para crossover, que é uma palavra inglesa que significa atravessar, de você cruzar fronteiras. E Deus tem me dado esse desafio e esse privilégio de poder ir em alguns dos lugares mais difíceis do mundo e levar a palavra de Deus, levar o desafio de alcançar os não alcançados e plantar igrejas. E eu tenho visto a misericórdia de Deus alcançar muitas pessoas. Eu tenho visto a graça de Deus alcançando muitas pessoas. E eu trago o abraço de irmãos e irmãs em Cristo, que hoje se reúnem nas igrejas perseguidas no norte da África, nos desertos do Saara. Trago o abraço de irmãos e irmãs que se reúnem em vilarejos remotos na Índia, em cidades perseguidas, em situações difíceis no Oriente Médio, igrejas que estão sendo plantadas no Himalaia e em tantos outros lugares. Pela graça de Deus, o reino de Deus tem avançado. Há muita coisa a fazer, mas a nossa família é muito maior do que você imagina. Deus tem sido glorificado e grandes coisas o Senhor tem feito por esse mundo. Mas hoje eu não vou falar de missões, Hoje eu vim falar sobre batalha espiritual e libertação. E é um tema tão controverso, porque quando a gente vai falar disso, você já tem várias coisas que vêm à sua mente. Muitas coisas que têm sido faladas, pregadas, ensinadas em diversos âmbitos na nossa nação e que deixam a desejar, infelizmente, por ensinarem princípios que estão totalmente fora da palavra de Deus. E hoje no nosso país nós vivemos dois extremos. Um extremo daqueles que tudo é o diabo, tudo é Satanás, onde eu já tive situações em que as pessoas vinham para mim falando de coisas extremamente místicas e onde tem, infelizmente, influenciado muitas pessoas para desacreditar na realidade da batalha espiritual, na realidade demoníaca. Por isso tem um outro extremo, onde muitas igrejas que pregam a palavra de Deus, e são igrejas sérias, igrejas, na sua grande maioria, históricas, tradicionais, que na prática negam a existência de Satanás. Até falam que ele existe porque está aqui, mas na prática vivem como se ele não existisse. E essa dinâmica de você muitas vezes deixar que ele haja porque ele passa despercebido. Eu cansei de atender pessoas de igrejas diferentes, que tinham anos de membros, alguns inclusive diáconos de igrejas, que vinham conversar e serem aconselhados por mim e caíam endemoniados. Justamente por nós não tratarmos, não lidarmos com essa realidade. Uma realidade tão importante. A realidade da batalha espiritual, que envolve a questão da libertação. Mas como é que nós precisamos e devemos entender isso? Para nós falarmos, hoje não é uma aula, não é um curso, um treinamento, é uma mensagem, é uma meditação da palavra. E eu espero que o Senhor esteja ministrando ao seu coração essa noite. É que, para nós entendermos isso, nós precisamos começar a olhar lá para trás, no primeiro encontro que Satanás teve com a humanidade, que a humanidade teve com Satanás. Está lá em Gênesis capítulo 3. E eu quero meditar nesse texto. Eu quero meditar na primeira tentação do ser humano. Eu quero meditar naquilo que aconteceu e que infelizmente continua a acontecer todos os dias das nossas vidas. Porque nós nos encontramos muitas vezes com Satanás nas ruas das nossas cidades ou nas nossas próprias casas, ou quando a gente liga a televisão, ou em alguns outros momentos quando a gente está sozinho. Satanás continua a se travestir de uma outra pessoa ou de uma outra imagem
como ele fez aqui, no caso de uma serpente, e ele continua a nos tentar, e ele continua a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é realmente nos fazer cair. E por que ele ainda continua? Por que ele continua ainda aprisionando tantas pessoas? O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai falar para a igreja em Éfeso, a igreja, Cristo Jesus. Ele diz lá em Efésios 6, versículos 12 em diante, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas assim contra principados, potestades e dominadores do mal. Nós temos uma luta. Não pense que acabou. Não, você é vitorioso em Cristo Jesus e glória a Deus, mas você está numa batalha, nós estamos numa luta, e essa luta tem um chefe, um príncipe deste mundo, como Jesus mesmo chama, que é Satanás. E nós não podemos negligenciar a sua existência, nós não podemos negligenciar o seu poder, não podemos negligenciar aquilo que ele opera e como ele opera. Como que ele opera? E é por isso que eu quero olhar para Gênesis 3 e meditar sobre como é que ele opera. Como é que ele tem operado na vida de muitas pessoas? Talvez ele tenha conseguido agir na tua vida. E você precisa de libertação. Você precisa romper laços, talvez, na sua história. Ou talvez o Senhor te deu verdadeiramente essa salvação libertadora. Porque a libertação nada mais é do que uma das dimensões da salvação. Mas você precisa ser capacitado para levar outros à libertação. E Deus quer te usar. Deus quer fazer através de você coisas que você nem imagina. Mas para isso você precisa de coragem, precisa de discernimento e entendimento. Então eu quero ler o capítulo 3 de Gênesis, os primeiros versículos, e nós vamos meditar sobre esse texto. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês devem comer... Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela sua presença aqui nessa noite. Nós te pedimos, Senhor Deus, ministra aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Deus. E que, Deus, seja o teu Espírito Santo a realmente agir no nosso meio hoje. E que ninguém saia daqui sem realmente ser tocado pela sua presença. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Bom, Gênesis 3 fala da queda, mas a Bíblia não começa em Gênesis 3, começa em Gênesis 1. Em Gênesis 1 conta a história da criação, né? O primeiro dia, o segundo dia. E é interessante nós lermos a criação de Deus numa perspectiva nova. Eu me lembro, no ano em que eu descobri, né, há 5 anos, não, mais de 5, né, 6 anos atrás, quando eu descobri que estávamos grávidos, eu e minha esposa, da Angelina, e a minha mais velha. No ano que a gente descobriu que estávamos grávidos, eu estava lendo Gênesis. E eu estava lendo a criação, e como foi diferente ler Gênesis 1 quando você descobre que está grávido. E Deus me deu uma interpretação interessante, essa visão daquilo que acontece no Gênesis capítulo 1. O que acontece quando você descobre que você vai ter um filho, né? Bom, a gente olhou para a nossa casa, a gente mora num sobrado, precisávamos escolher qual vai ser o quartinho que a gente vai separar para o bebê, não é? E aí tira quinquilharia, perde um quarto, né? Que você tinha para alguma coisa, você reserva. 3 meses,
de gravidez, você já pode fazer ecografia e descobrir qual é o sexo do bebê. É uma menina, aleluia, vamos pintar o quarto de rosa, né? Pinta bonitinho, compra boneca, aí é a festa da esposa, né? Porque a esposa ama fazer isso. Vai, compra isso, compra aquilo e tal, compra um berço lindo, tudo tem que ter, né? Rosinha, tudo é rosa na vida da menina, né? E aí coloca tudo bonitinho e tal, dá uns 9 meses, nasce o bebê. Nasce aquela que é a sua imagem e semelhança. E aí você vai na tua casa, no teu reino, e coloca ela no lugar mais precioso dentro do teu reino, que é um pedacinho do Jardim do Éden. E você põe lá aquele lugar cheiroso, bonitinho, aquele bebê que é a cabeça de tudo aquilo que você tem. Quando eu leio Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, eu vejo Deus criando todo esse mundo, todo esse reino, toda essa natureza, para a vinda daqueles que serão os seus filhos, a sua imagem e semelhança. Quando eu leio nos dias, Deus falando assim, é bom esse negócio que eu criei aqui. Olha, esse outro negócio aqui que eu criei é bom. Mas chega no 6º dia, viu Deus que era muito bom. Era muito bom. E no 7º dia, Deus descansou. Porque ele estava preparando para a vinda. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento de pai e filho. De pai e filha. O Senhor criou você para ter um relacionamento pleno. E a gente vê aqui Deus andando no jardim, conversando com Adão e Eva face a face. Nada impediu o relacionamento deles. Era um relacionamento pleno. Jesus, no Novo Testamento, diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Essa vida em abundância como a gente tinha lá antes da queda. Deus tem um plano para a humanidade e é um plano de vida, um plano de abundância, um plano de alegria, um plano onde nós de verdade encontramos a satisfação no Senhor em todos os sentidos. Deus não nos criou para sofrermos, Deus não nos criou para nós vivermos em opressão, Deus não nos criou para a doença, Deus não nos criou para tudo isso, ainda que sejam realidades na nossa vida e no nosso mundo. E nós temos que lidar com isso hoje. Mas por que nós temos que lidar com isso hoje? Porque Gênesis 3 aconteceu. Mas não é o propósito original de Deus. E é por isso que Deus, na sua palavra, vai construir toda uma história onde há uma nação que é separada, um povo que é separado, vem um homem que é aquele que vai trazer a resposta e a solução para todos os problemas, que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E a história da Bíblia é a história de Deus redimindo o ser humano. E de uma certa forma, lá em Apocalipse, ele nos leva de volta para o Jardim do Éden, quando nós teremos acesso à árvore da vida. E é interessante a gente olhar que começa nesse lugar e termina nesse lugar. E o que é que há de tão especial aqui? Algumas coisas muito interessantes aqui nesse evento da queda e que nos ajuda a entender muitas coisas na questão de libertação, na questão da batalha espiritual, na questão de Satanás. E o primeiro que a gente precisa entender é esse plano perfeito de Deus para nós. Deus quer o melhor para nós. Tem muita gente por aí que acha o contrário. Deus é mau, Deus é ruim, Deus não quer o bem para mim, Deus quer que eu sofra. Isso é mentira de Satanás. Deus não criou você para isso. Satanás, ele é o pai da mentira, a gente vê isso aqui em Gênesis 3. E nós precisamos olhar para o quão bom é, o quão boa é a criação de Deus para nós. Mas aí vem essa serpente. E nós sabemos que é Satanás aqui, não por causa do livro de Gênesis, porque não está no livro de Gênesis, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que fala que o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. E é interessante ver que essa pessoa do dragão, que é essa serpente, né, ele é, na verdade, Satanás travestido. E a gente sabe
por outros textos bíblicos, que Satanás é um anjo caído, né? Um anjo que se rebela contra Deus. E ele tem poder, como um querubim que ele tem poder sim, como outros querubins têm na Bíblia, de inclusive aparecer, né? Em forma humana, por exemplo. Então aqui ele se transveste de alguma forma como uma serpente. E é interessante porque nesse tempo não existe selvageria, não existe perigo. É um tempo em que a mulher está conversando com a serpente. Você ia chegar perto de uma serpente tranquila? Não, né? Não havia selvageria. Eu gosto do livro de Isaías, quando há uma profecia das coisas que serão, quando o reino de Deus for totalmente instaurado, quando o boi vai pastar com o leão. A gente pode ver, essa era uma época onde não havia selvageria. Era uma época onde não havia o mal, mas depois da queda tudo muda. Deus vai falar que, inclusive, agora a terra vai produzir espinhos. Há uma consequência em toda a terra, em toda a natureza, em toda a humanidade e nos animais. A serpente, obviamente, né, quando Deus amaldiçoa a serpente, fala assim, agora você vai rastejar. Ela não rastejava antes. Então, ou ela tinha pernas, ou ela tinha asas, ou ela tinha as duas coisas. Né? E aí fica na tua imaginação como é que ela provavelmente era. Né? Mas é interessante a gente ver que Satanás se aproxima com uma figura que talvez seja mais atraente. E é nessa figura que vai conversar com Eva. Isso é um dos primeiros princípios acerca da batalha espiritual, acerca da tentação, acerca da ação de Satanás. É que Satanás, dificilmente ele vai aparecer do jeito que ele é, ou como você acha que ele é. Ele sempre vai achar um meio termo, ele vai se transvestir de alguma outra forma. Né? Eu falo que, imagina, né, um dia você está lá andando na rua, você está lá na tua casa, aí aparece o diabo na tua frente. Pum! Tá? Com chifre, fedendo enxofre, com aquele, né, rabo dele e tal. Ele olha para você e aí ele fala assim, olha, você não presta. Você nunca tinha que ter nascido. Você é a pior coisa que aconteceu nessa terra. Você tinha que morrer. O que você faz nessa hora? Você olha, né? Se fosse comigo, eu ia olhar, eu ia... Ô diabo, vai embora, cara. A tua palavra para mim não tem valor nenhum. Sai fora daqui. Mas não é assim que ele faz. Como é que ele faz? Ele observa e ele vê quais são as pessoas a quem você valoriza. E aí ele encontra no teu marido, na tua esposa, no teu filho, na tua mãe, no teu amigo tão querido, naquela pessoa amada, uma vulnerabilidade. E aí ele entra, ele acessa aquela vulnerabilidade, e quando aquela pessoa está no momento de maior vulnerabilidade, ela chega para você e ela fala para você as mesmas palavras. Você nunca tinha que ter nascido, você é uma decepção para mim. Você tinha que morrer. E aí essas palavras, elas entram no nosso coração. Não é verdade? E a gente ouve essas palavras e elas nos ferem, elas nos machucam e a gente não está entendendo quem é que realmente está falando elas. Como o apóstolo Paulo fala, nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. São contra esses seres que estão por trás das pessoas. E é interessante as palavras ali que o apóstolo Paulo fala, principados, arques, são esses espíritos príncipes que estão dominando e agindo sobre, inclusive, nações, como a gente tem revelado, por exemplo, no livro de Daniel. Ele vai falar que a nossa luta é contra esses dominadores do mal, uma palavra grega que ele usa que é cosmocrátoras. A palavra cosmos é mundo no grego. Crátoras são aqueles que seguram, aqueles que manipulam. São esses seres que manipulam e que seguram o mundo e que estão por trás da cortina e que não tem ninguém vendo, mas eles estão manipulando a vida das pessoas. E a gente precisa entender que a nossa luta é contra esses cosmocrátoras, esses dominadores do mal, esses seres espirituais demoníacos que agem através de diversas formas manipulando as pessoas. Eva não
sabia com quem ela estava falando aqui. Mas não é desculpa para a queda dela, porque ela tinha a palavra de Deus. E é isso o que vale. Ela tinha a palavra de Deus diante dela, e mesmo assim, ela pecou. Mas vamos dar uma olhada para essa queda, para a gente perceber algumas coisas aqui interessantes. A primeira, outra coisa interessante aqui que nós olhamos para essa queda do ser humano, é que Eva não estava olhando para o fruto proibido. Ela não tinha motivos para olhar para o fruto proibido. Ela estava desfrutando do jardim do Éden que Deus tinha dado para ela. Quem chamou a atenção dela para olhar para o fruto proibido foi a serpente. Se a serpente não tivesse chamado a atenção e não começasse um diálogo e não fizesse a tentação, talvez ela não tivesse caído. Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe que Satanás tem essa capacidade de nos tirar a atenção ou tirar o nosso foco nas bênçãos e nas coisas que Deus nos deu para nos fazer olhar exatamente para aquilo que a gente não tem. Não é? Deus deu um jardim lindo para eles, eles têm lá tudo aquilo, Deus falou, desfrutem de tudo isso. Mas aquele fruto lá no meio do jardim você não pode. E aí a serpente olha e fala assim, vocês podem comer de todos? Vocês não podem comer de todos? Começa aí a distorção da palavra. Não, a gente pode comer de todos, a gente só não pode comer lá daquele. Fala, é? Sabe por quê? Por que não é? Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Na verdade, isso é mentira. Deus está mentindo. Se você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Opa! De repente, eu fiquei interessado. Que fruto é esse? E aí você começa a olhar para o fruto. O diabo ele faz isso. Nas nossas tentações, em diversas formas, em diversas expressões da tentação de Satanás na nossa vida, ele nos tira o foco das coisas que o Senhor nos deu e deu para desfrutar. E é bênção. E o diabo consegue fazer a gente ficar com o nosso olho focado nas coisas que a gente não tem, ou as coisas que a gente não deve ter. E ainda a gente começa a culpar Deus, como Satanás falou. Deus não quer, porque olha que Deus mau é esse, né? Por que Ele não quer que você coma desse fruto? E aí nessa tentação, a gente começa a pensar que Deus não é tão bom assim, porque se Deus não me deixou tocar naquilo dali, é porque Ele não é bom. Quantas vezes eu vi pessoas com a família linda, marido abençoado, esposa abençoada, filhos, uma casa, saúde, e a pessoa frustrada, desanimada, triste, falando assim, nada dá certo na minha vida. A gente tem um poder para generalizar tudo, né? Nada dá certo na minha vida, eu sou infeliz. Por que você é infeliz? Porque eu não consigo passar no curso não sei o quê. Falei, querido, tá, é um curso difícil, acho que você tem que tentar, mas a tua felicidade depende disso? Olha as bênçãos que Deus te deu, olha o jardim do Éden que o Senhor te deu. Aí as pessoas, elas conquistam as coisas, depois conquistam, elas olham para outro fruto, porque eu não tenho aquilo. E olha para outra coisa, porque eu não tenho aquilo. E aí a vida da pessoa, ela é frustrada, ela nunca desfruta. Ela não desfruta os filhos dela, ela não desfruta o marido, a esposa. A pessoa não desfruta nem o salário que tem. O salário, na verdade, é para pagar coisas supérfluas, porque ela quer conquistar outra coisa. E aí ela vive uma vida de frustração, que é exatamente aquilo que o diabo quer fazer. Porque o teu olho não está focado nos frutos que Deus te deu, está focado no fruto que você não tem. E aí a tua vida, a tua existência, tuas energias, teus planos, tudo o que você faz, tá para você conseguir aquele bendito fruto que você não tem. E aí a gente olha para o carro do outro, aquele carro lá é mais bonito que o meu, eu tenho que trabalhar mais para ter um carro daquele. Eu falo, olha, você viu o fulano, a viagem que ele fez? Poxa vida, eu nunca fiz uma viagem daquela. Poxa vida, a grama do vizinho é mais verde que a minha. E a gente sempre está frustrado, porque a gente olha para o que eu não tenho. Querido, você sempre vai ter algo que você não tem.
Sempre. Porque nós não vamos para isso. E essa é a ilusão. A ilusão de esperar que a felicidade seja você conquistar algo ou alguém, alguma coisa. Quando Deus já te deu coisas tremendas. Olha para a tua vida e me diga qual o jardim que o Senhor deu para você desfrutar. Você tem desfrutado desse jardim? Desfrute do jardim que Deus te deu. Solteiros, não fiquem angustiados porque você tem que casar. Desfrute do seu tempo de solteiro. É uma bênção. Quando você casar, você vai perder várias coisas que você pode fazer hoje. Não é verdade, casados? Casados sem filhos, desfrutem desse tempo. Eu preciso ter filho. É uma bênção ter filho. Eu tenho 2. Mas desfrute desse tempo. Tem filhos, desfrute. Sabe, a gente está sempre insatisfeito olhando para algo mais. Pare com essa insatisfação. Olhe para os frutos que Deus te deu. Pare de dar ouvidos a Satanás. E olhe para as bênçãos que o Senhor Deus tem te dado. Satanás nega a palavra de Deus. Ele fala para Eva, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Então ele pega a palavra e ele distorce. Aí ela vai, ela conserta. E aí ele fala assim, vocês certamente não morrerão. Aí ele nega a palavra. Quando Satanás tentou Jesus, lá no Novo Testamento, ele distorceu a palavra. Só que Jesus, ele conhece a palavra. E ele arruma direitinho, coloca o diabo no lugar dele. Porque o diabo, ele tira o texto do contexto. Fala, está escrito lá, se você tropeçar, os anjos vão te segurar. Então pula daqui que Deus vai te segurar. Mas você não está vendo o contexto lá de Salmo 91 que está falando, não. Também tem outro texto que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Fala, por que você não faz tal coisa? Fala, não, olha, está escrito isso. E aí, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, porque só conhecer não é suficiente. Conhecer é imprescindível, mas conhecer não é suficiente, porque Eva conhecia. Mas mesmo assim ela pecou. E Satanás consegue lugar na nossa vida, muitas vezes porque a gente não conhece a palavra de Deus, ou muitas vezes a gente conhece, mas a gente não obedece. E a gente dá ouvidos aos seus argumentos. E ele falou, certamente não morrerão. Deus está mentindo, é o que ele está falando, né? E nessa palavra, ele vai começar a instigar a imaginação de Eva, porque ele vai falar assim para ela, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Eu não sei o que se passou na mente de Eva, talvez ela tenha pensado assim, nossa, eu vou ser onisciente, eu vou conhecer todas as coisas, eu vou não sei o quê, eu vou ser poderosa, eu vou fazer novos não sei o quê. Fico imaginando como é que estava a cabeça dela. Eu vou ser igual a Deus. Ele nega a palavra de Deus e aí ele semeia a imaginação dela, na imaginação dela. E o diabo, ele semeia na nossa imaginação, né? A gente começa a pensar um monte de coisa. Nossa, gente, olha, eu tenho feito muito aconselhamento pastoral na área de libertação, muitos aconselhamentos na área de casais, e como a imaginação é um dos pontos principais em todos esses problemas. A gente imagina o que não existe. A gente começa a pensar um monte de coisa, né? Eu peguei lá um negócio do meu marido, eu acho que ele está me traindo. Por quê? Por causa disso. E a imaginação gira, né? Eu estava em tal lugar e aconteceu não sei o quê, então com certeza é por causa disso. Eu falei, não, você tem certeza mesmo? É isso mesmo, e é a nossa imaginação. Ou às vezes a gente está lá falando com uma pessoa e aí a nossa cabeça interpreta um monte de coisa diferente. Jesus, ele vai chamar a nossa atenção para a nossa imaginação, lá no Sermão do Monte, quando ele fala assim, olha, se você olhar para uma mulher e você cobiçar ela no seu coração, você já cometeu adultério com ela. A nossa imaginação. E é na imaginação que nós semeamos algo tremendo na nossa vida que vão se tornar em atos.
Os nossos pensamentos se tornam em ação. Paulo vai dizer que nós precisamos levar cativo cada pensamento diante de Cristo. Cada pensamento da nossa mente diante do Senhor, para que seja preso e colocado em senhorio, debaixo do senhorio de Cristo. Porque se a gente deixar, queridos, a nossa imaginação é muito fértil. Ela viaja, e daqui a pouco eu estou desejando coisas que eu não deveria, e o desejo vai exigir de mim uma concretização. E é aí que vem o pecado. É por isso que ela come do fruto. Porque ela dá ouvidos à voz da serpente, e ser tentado não é pecado. Você pode ser tentado por Satanás, você pode desejar o pecado, você pode ter tudo isso, mas não cair no final. Mas o fato dela ter dado ouvidos e ela deixar que a sua imaginação viajasse, foi o que levou ela depois a cair. Cuidado com os seus pensamentos. Nós alimentamos a nossa mente com pensamentos, muitas vezes, de desânimo, de morte, de tristeza. Às vezes são pensamentos eróticos, sensuais, pornográficos, ou pensamentos de possibilidades terríveis. Tem gente que tem medo de tudo, porque sempre está vendo o lado ruim, sempre está vendo o lado pior. E para se libertar desse pânico em onde a pessoa está, ela precisa deixar de pensar essas coisas, ela precisa tomar um passo de fé. Passo de confiar no Senhor, de entregar a sua vida completamente ao senhorio de Cristo, de parar de tentar controlar todas as coisas e deixar que realmente o Senhor controle. Você precisa dar um basta e dar um cala-boca em si mesmo e falar assim, fica quieto. E é interessante porque aqui eu já não estou mais falando nem de uma batalha espiritual contra o diabo, eu estou falando de uma batalha espiritual contra você mesmo. Porque é uma batalha espiritual contra a nossa carne, contra os nossos pensamentos, contra os nossos desejos, que são aqui transformados e que mexem com a gente. Os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Boa parte da batalha espiritual, ela acontece na nossa mente. Subjugue os seus pensamentos e traga-os para debaixo de Cristo. E veja o que o Senhor Jesus vai fazer. Por isso que nós precisamos manter a nossa mente alinhada à palavra de Deus. Precisamos manter o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos alinhados à palavra de Deus. Porque senão a gente se torna, como diz o ditado, né? Mente vazia é oficina do diabo. Mente renovada, cuidado com aquilo que você pensa. E aí, ela deu ouvidos e aí ela olha para o fruto. E o que acontece no momento que ela olha o fruto? Ela olha o fruto, ali no versículo 6, diz: a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Aqui há 3 coisas interessantes que acontecem. Ela faz um juízo do fruto nesses três pontos. Primeiro ponto é que ela viu que a árvore era linda. É uma árvore bonita, é um fruto bonito. Eu quero ter para mim. Eu quero esse fruto para mim, porque ele é bonito. Isso envolve o desejo de ter. Mas não foi só esse desejo que ela teve. Ela olhou e o fruto, ele parecia delicioso. Então, há um apelo para o seu paladar, há um apelo para a sua carne. Eu quero provar esse negócio, que é o desejo de prazer. O desejo de ter, é bonito. O desejo de prazer, eu quero provar esse negócio, deve ser gostoso. E o terceiro é o desejo pela soberba, ou aquilo que o Novo Testamento vai falar que é a soberba da vida. Quando ela olha, né, está ali, desejou a sabedoria que ele lhe daria. Eu vou ser igual a Deus. Eu quero comer. Esse fruto tem uma propriedade especial que vai me mudar, e eu vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais importante, uma pessoa igual a Deus. Eu vou comer desse fruto. E é nessa ideia distorcida que ela tem que ela vai e ela come.
E a gente vê essas 3 dimensões da tentação, elas estão até hoje por aí. A tentação da carne, a tentação dos olhos e a tentação da soberba. A gente vai ver isso no Novo Testamento em inúmeros lugares. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A gente vai ver Jesus ser tentado dessa mesma forma. O diabo fala, transforma esses pães em pedras. O que o diabo está apelando? Está apelando à sua carne, à fome, ele está com fome. É a concupiscência da carne, está apelando para o desejo da carne dele. Jesus não cai. Aí ele leva ele para um lugar e mostra todos os reinos e fala assim, olha, se você me adorar, eu dou tudo isso para você. É o desejo de ter, concupiscência dos olhos. Você vai ter tudo isso. Jesus não cai. Aí ele coloca em cima do pináculo, pula daqui, as pessoas vão te adorar, elas vão ovacionar você, você vai ser o Filho de Deus, ele é o Messias mesmo. Soberba da vida. Jesus não cai. Eu creio que na queda ficou gravado no ser humano, porque todos nós aqui somos filhos de Eva e de Adão. Ficou gravado em nós a sede da nossa alma baseada nessas 3 dimensões. Você tem essas 3 sedes. Todos nós temos. Eu não estou dizendo que elas não sejam genuínas. Você tem sede de prazer. Todos têm. Você tem sede de ter. Você quer ter coisas bonitas. Você quer ter coisas novas. E você tem sede de ser. Você tem sede de ser amada, de ser amado, de ser respeitado, de ser reconhecido. E são sedes genuínas, não são sedes pecaminosas por natureza. Mas nós não percebemos quando alguma dessas sedes se torna algo tão importante para nós que toma conta da nossa vida. E aí tem pessoas que colocam o resto da sua vida baseado nessa sede. Tem gente que não se preocupa com mais nada. O que mais importa na minha vida é o prazer. Você vai encontrar pessoas no dia a dia em que vão falar isso. Ah, eu não estou nem aí mesmo. Eu bebo até tortar o caneco mesmo, não quero nem saber. Vou morrer jovem, mas vou morrer feliz. Eu vou mesmo na balada, não estou nem aí, eu quero isso mesmo. Eu pego todas as menininhas, eu pego todos os homens, porque isso é a felicidade da minha vida, é essa mesmo. Essa é a razão da minha vida. E a razão da vida da pessoa, a felicidade da vida da pessoa, está ligada ao prazer e ao prazer somente. Porque aquilo que satisfaz ela é aquilo que dá, de alguma forma, um sentido à vida dela. Mas é um engano, porque enquanto ela sacia essa sede, hoje, amanhã, essa sede é maior. E ela não consegue se saciar, porque ela sempre vai aumentar. A sede de ter, muitos de nós temos essa sede de ter. Nós trabalhamos em 2 trabalhos, abrimos mão das coisas mais preciosas na nossa vida para comprar coisas supérfluas. Nós temos que ter um salário muito bom para a gente poder comprar aquele último iPhone ou aquele último não sei o quê. Não sou contra iPhone, tá bom? Mas muitas vezes a gente coloca coisas que não são tão importantes e a gente se quebra, a gente se destrói por causa de coisas que a gente quer ter porque eu quero ter. Porque todos têm. Ou porque os outros não sei o quê, ou aquela viagem, ou aquele carro, ou aquilo não sei o quê, a minha casa está pequena, eu preciso de uma outra maior, eu preciso de uma na praia, eu preciso de um não sei o quê, e a gente nunca está satisfeito, porque eu estou sempre querendo ter. E de alguma forma a gente julga os outros por aquilo que eles têm. A gente julga os outros pela roupa que eles vestem. A gente julga os outros por aquilo que eles possuem. E baseado nisso a gente dá um valor para a pessoa. E a gente também se enxerga dessa mesma maneira, eu preciso ser igual àqueles. E a nossa sede está no ter. Outros têm a sua sede no ser. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser amado, eu preciso ser respeitado. Ah, quantas pessoas eu atendi que foram feridas, tremendamente feridas no passado e têm uma sede de ser amado. Uma moça com quem eu caminhei, ela foi tão ferida pela mãe, que ela fazia de tudo para ter as melhores notas, ela fazia de tudo para poder ser a melhor em tudo. Ela queria sair de casa, mas ela queria de alguma forma mostrar para o mundo que ela era importante. Por quê? Porque a mãe dela fazia ela se sentir um lixo. E ela tinha uma sede de ser amada, de ser reconhecida. Essa moça, por causa desse relacionamento quebrado com a mãe dela tão profundo, acabou desenvolvendo um lesbianismo.
Porque ela tinha uma sede que não era suprida pela mãe, que tinha que amar ela. Colocar no colo, passar a mão na cabeça, dar beijo. Sabe? Mãe bate sim, mas não é o tempo todo. Mas ela não tinha isso. E aí ela falou, eu preciso de alguém. A alma dela clamava, e ela encontrou uma mulher que podia dar isso para ela. E ela achou, eu sou lésbica. Eu sou lésbica. Sendo que, na verdade, era uma sede na sua alma. Jesus se encontrou com pessoas que tinham sede no seu caminhar. Uma dessas mulheres que Jesus conheceu foi a samaritana. E é interessante porque Jesus está atravessando Samaria, ele para do lado desse poço, a mulher está lá, Jesus chega para ela e fala assim, você pode me dar água? Jesus tem suas estratégias evangelísticas, né? E ele vai falar de água, ele está com sede. Ela falou assim, como é que você, sendo judeu e sendo homem, me pede água? Jesus fala assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. Aí eu falei, como assim água viva? Que negócio é esse? Você não tem nada para pegar? O que é isso? Ele falou assim, essa água aí, se você beber, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu der, se você beber, você nunca mais terá sede. E, queridos, é essa água que sacia todas essas sedes aqui que a gente está falando. Sacia a sua sede, a minha sede, a sede da nossa alma, a sede do nosso coração, completa. Aí Jesus fala para ela assim, vai lá e traz o teu marido. Jesus, ele vai na jugular da mulher. Aí a mulher fala assim, então, eu não tenho marido, né? Aí ele fala assim, bem que você falou, porque é o 5º homem com quem você está, e ele não é teu marido. Eu conheço a tua sede. Você tem sede de amor. E nenhum homem vai saciar essa sede de amor. Você está pulando de homem em homem, mas você não sacia essa sede. Eu posso saciar essa sede do teu coração. E sabe, queridos, tem muitos crentes hoje dentro da igreja que estão com sede e saciando a sua sede em outras fontes estragadas por aí. Tentando encontrar o sentido da sua vida em coisas que não são de verdade água viva. E o nosso papel como libertadores, o nosso papel como crentes, como filhos de Deus, é levar água viva para aqueles que não conhecem. Tem pessoas que, assim como no jardim do Éden, Adão e Eva foram visitados pela serpente, por Satanás, algumas pessoas na sua história foram visitados por Satanás. Em momentos traumáticos, em momentos terríveis no passado. Momentos que talvez fizessem você questionar tudo. Momentos de dor, momentos de abuso. Momentos que Satanás fez você de verdade acreditar nas mentiras dele. E de lá para cá você foi expulso do jardim. Você não consegue voltar mais para lá. Você se sente totalmente excluído. Eu quero falar uma coisa para você. Você sabe que você revive esses momentos. Se você passou por momentos assim, você revive esses momentos, muitas vezes, até o dia que você é curado. Nessa noite eu quero convidar você, que foi visitado pelo inimigo no teu jardim, na tua história lá no passado, a deixar Jesus entrar nesse jardim com você. E talvez esse trauma, talvez esse abuso, talvez essa situação que aconteceu lá no passado seja tão terrível que você não queira nem lembrar, mas ele está vivo. E eu quero convidar você a reviver esse momento pela última vez na tua vida. E deixar Jesus entrar no jardim e tirar você de lá. Tirar você daquele lugar de dores. Lá naquele quarto. Lá naquela história de dor que aconteceu no passado. De você deixar que realmente Jesus estenda a sua mão. Porque foi para isso que um dia ele decidiu entrar no nosso jardim, quando ele entrou nessa terra. Para estender a sua mão para nós e dizer assim, eu te liberto, eu te tiro desse cativeiro. Eu te tiro dessa prisão de dores. Eu te tiro dessas mentiras. Eu te tiro
desse engano de Satanás. Eu te tiro desse mar de lágrimas que você tem vivido. Só pega na minha mão. Só pega na minha mão. Se você crê em mim completamente, você pegar na minha mão, deixa que eu faça o resto. Quando a gente crê em Jesus genuinamente, de todo o nosso coração, e a gente permite que Ele nos tire desse mar de dores, o Senhor nos liberta totalmente. Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu não sei qual é a sede do seu coração, você conhece ela, e Deus conhece melhor do que você. Você hoje quer tomar uma decisão com Cristo, de dizer assim: Deus, eu estou correndo atrás do vento, e nessa noite eu quero tomar uma decisão com o Senhor. Eu quero beber da tua água, da tua fonte de água viva. Me cura, Senhor. Me cura desses erros, me cura dessas mentiras que eu tenho acreditado, me cura dessas feridas, me perdoa, Senhor Deus, me liberta. Senhor Deus, as pessoas que me feriram no passado, eu entrego nas tuas mãos, eu não quero mais saber, está nas tuas mãos, o Senhor é justo. Me tira desse lugar. Jesus veio para te levar de volta a ter um relacionamento pleno com Ele. Você quer voltar? Feche os seus olhos. Eu sei que esse é um congresso para educadores. Mas como eu já vi pessoas feridas, machucadas, pessoas que tiveram a visita de Satanás no seu jardim. Nessa noite eu quero convidar você a tomar um passo de fé. Se Jesus está falando com você nessa noite, e esse é um dia em que você quer declarar: chega da ação de Satanás na minha vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas vem agora. Então, um passo de fé, um passo de coragem, para declarar para Satanás, para declarar para você mesmo, que as suas sedes serão saciadas em Cristo Jesus. Porque é Ele, e somente Ele, que faz fluir de dentro de você água viva, que vai saciar todas as suas sedes, a sede da tua alma, a sede de amor, a sede de justiça, porque eu sei que essa é a maior sede daqueles que foram lá no passado abusados, machucados. Querido, deixa de buscar a justiça com a sua própria mão e entrega ela para Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, em todos os sentidos. Vem aqui à frente, abre mão. Há mais alguém? Amém, amém. Vamos orar. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque ainda que a história nossa da humanidade comece, Senhor Deus, nesse jardim, com a queda, com a nossa expulsão do jardim, ela não termina aqui. Um dia o Senhor veio dos céus para essa terra, viveu uma vida perfeita, pagou o preço do meu pecado, do nosso pecado naquela cruz, levou toda a ira, todo o pecado, toda a frustração, todas as mentiras, tudo foi lançado em cima do Senhor, e o Senhor traz hoje libertação para nós, e o Senhor estende a sua mão para cada um de nós. Deus, aqui na frente tem pessoas que hoje estão estendendo a sua mão para pegar no Senhor, e deixar o Senhor nos curar. Então Deus, cura agora em nome de Jesus, cura as nossas feridas, faz a gente enxergar de forma correta, Deus, abre os nossos olhos, sacia a nossa sede, a sede de amor, a sede de reconhecimento, a sede de prazer, que nós possamos, Senhor Deus, ter a nossa sede existencial saciada completamente em Ti, e a cada dia que esse rio de águas vivas possa fluir do nosso interior de forma plena e de forma poderosa. E Deus, se Satanás tem agido na vida de qualquer um destes Teus filhos aqui na frente, eu quero agora declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a autoridade de Satanás
Chega, acabou. Satanás não tem autoridade sobre a vida de nenhum deles. Satanás não tem autoridade sobre a mente, sobre o corpo, sobre as emoções. E tudo aquilo que Satanás tem feito, nós declaramos que não tem mais autoridade nenhuma. Que todas as algemas sejam quebradas agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as mentiras que foram semeadas no coração sejam arrancadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a sua graça, Pai, o seu amor, o seu poder, a sua unção venha transbordar sobre cada um deles. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Pai.